Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, minha gente! Hoje são 10 de outubro do ano de 2022. Estou aqui diretamente do Estúdio 7. Eu, o John, como diretor de imagens, o Joseni como prof assistente, e nós vamos juntos aqui das 10 horas da manhã até as 11 horas e 30 minutos, com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças, e a disciplina é Fundamentos das Finanças Públicas. Ok, minha gente? Câmbio. Beleza? Ei, John, bota o slide todo aí na tela. Deixe-me procurar aqui nas minhas fontes sobre hoje, 10 de outubro. Hoje é dia de quê? Só um minutinho. Foi bem em cima. Então, vejam só. Hoje, minha gente, 10 de outubro, pode voltar aqui, John, para mim. Hoje nós estamos nos 283 dias do ano de 2022, viu? Olha aí, estamos pertinho do final do ano já. Nós temos aqui... Hoje é dia do condutor de ambulância. Então, aí nos polos de vocês, se tiver ambulância. Hoje é dia do motorista de ambulância. Hoje é dia dos direitos fundamentais da pessoa com transtornos mentais, né? Essa coisa é fundamental, porque permite que a gente venha a fazer as avaliações, né? Antigamente, as pessoas com transtornos mentais, o tratamento era muito invasivo, à base de drogas muito pesadas, tem até tratamento de choque no meio, no contexto. Essa coisa avança, a gente tem outras terapias, outros tratamentos sendo aplicados, né? Você vai percebendo uma melhor qualidade de vida das pessoas com transtorno. E outra, eu estou falando de pessoas com transtornos crônicos, mas percebam que com a pandemia, né, e essa já vinha sendo chamada como uma epidemia global, né, de ansiedade e de depressão. Nós temos também aí na pandemia essa coisa se acirra, por isso que é fundamental a gente estar fazendo essa avaliação. A gente tendo clareza, né, sobre o que as coisas vêm acontecendo. Tem um autor coreano, o nome dele é Chu Han, e ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Ele vem discutindo muito dos impactos dessa sociedade do cansaço no comportamento das pessoas. É bem interessante para a gente ir avaliando ao longo dos tempos. Até porque isso influencia mercado, isso influencia, não é, as gestões financeiras das empresas de forma indireta, óbvio, mas influencia, é importante a gente ter essa visão. Uma empresa, ela é um elemento dentro de uma sociedade maior. E essa sociedade, ela tem uma dinâmica que precisa ser observada pelas empresas, porque vai impactar no comercial, impacta no operacional, impacta no marketing, no financeiro, ok? Essa visão mais global é importante que a gente tenha. Tá bom, minha gente? Ok? Sim ou não? Hoje é dia do empresário brasileiro, olha só. Vocês futuramente podem estar trabalhando em empreendimentos próprios de vocês ou estarem trabalhando em empreendimentos dos outros. Hoje é dia do empresário brasileiro, que é quem coloca na reta, quem coloca em risco o capital, investimentos em estrutura física, em máquinas, equipamentos, contratação de pessoas, é um dos motores da atividade econômica. Hoje é dia do guarda municipal, hoje é dia da honestidade, olha aí, 10 de outubro do ano de 2022, dia da honestidade. Dia de luta contra a pena de morte, né? No Brasil, nós não temos no Código Penal prevista a pena de morte. Nos Estados Unidos, sim, nós temos. Não é geral, são alguns estados têm, outros não. Hoje é dia de luta contra a violência à mulher, olha aí.
outra data, uma data também de reflexão sobre isso, sobre essa relação desigual na sociedade que nós temos entre homens e mulheres e como isso precisa ser enfrentado. Uma manifestação miserável disso é a violência contra as mulheres. Hoje é dia da saúde mental, de segurança e saúde nas escolas e dos veteranos da Marinha. Beleza? Essas são as datas comemorativas e reflexivas desse dia 10 de outubro do ano de 2022. Tá bom? Beleza? Ei, John, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Eu estou olhando aqui para o IPTV e vejo conectados conosco os Paulos e Coivaras. Coivaras já deu bom dia aqui. Oi, 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 minha gente. Em Coivaras nós temos os alunos Luiz Gustavo, nós temos o Leslie e Mariane. Nós temos aqui o povo de Ilha Grande conectado com a gente. O polo de Joaquim Pires, que são liderados pelo professor Chaguinha. Bom dia, prof e alunos. Landry Salles, né, que é a prof. Raíssa, que se conecta com a gente aqui nessa manhã de aula do curso técnico. A gente tem aqui Nova Santa Rita, que é a prof. Emanuela. Ok, bom dia, prof. Emanuela. E Rio Grande do Piauí, também se conectando com a gente aqui, tá bom? Beleza? Aqui pelo chat do YouTube, vejo a Franci Cláudia. Bom dia. A Andressa Nascimento. A Andressa está falando de Nova Santa Rita. Aí, e ela é aluna liderada pela prof. Emanuela. Bacana. Tudo bem, minha gente? Vamos aqui adiante. Ei, John, saiu aqui o retorno do IPTV, tá tudo certo? Beleza. Então, vamos aqui adiante. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica para a gente começar aqui a trabalhar. Muito bem. Fundamentos das finanças públicas. A nossa aula de hoje ela vai focar em finanças públicas, atividade financeira do Estado. Tá bom? Vamos aqui adiante. Eu tenho aqui o roteiro de aulas, né? A gente vai falar sobre finanças públicas. Vamos falar de atividade financeira do Estado. O objetivo é demonstrar, o objetivo de aprendizagem é demonstrar para vocês como é que o Estado se relaciona com as finanças. E vocês vão ter atividade complementar, são questões para resolução, para fixação de conteúdo discutido em sala de aula. Tá bom? Beleza? Minha gente, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, suas observações e exemplos pelo chat, tanto do IPTV como pelo chat do YouTube. Tá bom? Minha gente, o Rubem Alves, volta aqui para mim, John, por favor. O Rubem Alves é um famoso escritor brasileiro que ele diz que a aprendizagem é tudo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Sacam? Então, para isso, nós temos as questões complementares, elas nos permitem, nesse começo de aula, a gente está discutindo tópicos importantes que foram abordados na aula passada. A ideia é a gente estar fixando cada vez mais o que foi discutido e aí a gente avança no nosso conhecimento. Tá bom? Beleza? Então, John, pode ampliar o slide. Aqui na forma de questões, eu trouxe alguns tópicos discutidos na aula passada para fixar. Eu coloquei aqui a ponte, 2 dilemas para a gestão das finanças públicas. E aqui um primeiro que eu coloco é as demandas políticas da sociedade moderna têm imposto ao Estado custos econômicos muito altos. Se vocês recordarem, na aula passada estávamos falando sobre a política de bem-estar social. Como as exigências da sociedade, de fato, elas têm se ampliado.
e como isso tem sido um desafio para as finanças públicas de custear esse estado de bem-estar social. Detalhe, a gente está falando disso de uma forma global. Na Europa isso já está acontecendo. No Brasil, a gente nem experimentou ainda um estado de bem-estar social e já estamos com problemas de custear esse estado de bem-estar social. Olha que grandes desafios, meus caros futuros técnicos em finanças. Qual é a importância da gente discutir isso? É porque vocês podem trabalhar no mercado de trabalho tanto na iniciativa privada como na gestão pública, mas também várias deficiências de Estado podem, nessa incapacidade de atender às necessidades da população, você pode ter também a iniciativa privada, ou seja, empresas ou marcas nas quais vocês trabalhem, podem entrar tentando preencher esses vácuos, né, que a gestão pública não consegue. Por exemplo, o mercado, o poder público oferta educação pública, mas isso não atende plenamente o mercado. Então, vocês podem ser técnicos em finanças trabalhando numa escola privada, ou seja, é uma escola que presta serviços e que entram aí no vácuo, já que o poder público não consegue atender a plena carga todas as necessidades de educação das pessoas. Você pode trabalhar como na área de finanças num hospital privado, né, que entra tentando preencher um espaço que não é completamente ocupado pelo poder público, pela administração pública. Entendem? Então, esse tipo de noção ajuda muito vocês, enquanto técnicos de finanças, a se posicionarem nessas diferentes áreas do mercado de trabalho. Tanto atuando diretamente na gestão pública, como em atividades privadas que preencham espaços de atuação da gestão pública. Isso é um dilema, né? Você tem demandas políticas da sociedade moderna, tem imposto ao Estado custos econômicos muito altos. Inclusive, um outro ponto que eu posso destacar aí, volta aqui para mim, John, é o próprio terceiro setor, as entidades que operam sem fins lucrativos. Eu estou falando de ONGs e de fundações que operam aí em áreas em que o Estado não está atuando, mas que tem um impacto social na vida das pessoas. E essas entidades, ONGs e fundações, também carecem de profissionais da área de finanças. De repente é uma cooperativa, é uma associação, carecem de profissionais da área de finanças e vocês também poderiam se posicionar no mercado de trabalho nesse segmento. Entendem? O Estado não consegue dar conta de tudo. Existem ONGs e fundações que entram prestando certos serviços à sociedade e podem ser uma oportunidade de trabalho para vocês, minha gente. Tá bom? John, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor? Um segundo ponto aqui é a falta de contrapartida nas receitas, que geram déficits e que precisam ser cobertos pelo aumento da criação de novos impostos. Quando as demandas da sociedade são muito grandes, o poder público está incapaz de atender, ele vai ter déficit, ele vai gastar mais do que o que ele arrecada, e isso pode, para compensar isso pode gerar a criação de novos impostos, aumento, né, da criação de novos impostos, e isso acaba penalizando mais ainda a sociedade. Então, são dilemas aí bem importantes. Tá bom? Beleza? Povo de Coivaras, povo de Ilha Grande, Joaquim Pires, povo de Nova Santa Rita e de Rio Grande do Piauí. Quando o poder público, uma administração municipal, uma prefeitura, ou quando o governo do estado ou um governo federal se encontra incapaz de cobrir esse déficit aqui, é quando você gasta mais do que arrecada. Por vezes, alguns caminhos que eles levam é de
aumentar impostos para gerar receitas e tentar cobrir esse déficit. O detalhe é que isso penaliza a população. Esse é um dos muitos dilemas que as finanças públicas enfrentam nos dias de hoje. Olhem como é importante isso que a gente discute aqui, viu? Do que trata as finanças públicas enquanto objeto de estudo? Pois bem, a gestão das operações relacionadas a receita, despesa, orçamento e crédito público. Essas são áreas estratégicas de atenção das finanças públicas. A gente vai até aprofundar isso mais na aula de hoje, ó. Receitas, despesas, orçamento e crédito público. Isto aqui é parte muito importante do objeto de estudo da nossa disciplina Fundamentos das Finanças Públicas. Beleza? Câmbio, vamos adiante, minha gente. Tem uma terceira questão que aqui diz que diz assim: além das atividades básicas das finanças públicas, que outras atividades fazem parte ou estão no radar dessa gestão? E aí eu destaco: além das receitas, despesas, orçamento e crédito público que eu falei na questão anterior, além dessas aqui consideradas básicas, também faz parte do radar da gestão das finanças públicas a obtenção, a distribuição e utilização, né, de recursos financeiros do Estado. Né? Foram ainda acrescidas o papel de regulador da economia e protetor dos direitos sociais. Tudo isso aqui está no raio de ação das finanças públicas. Beleza? Câmbio. Bom dia aí, Paula, falando com a gente diretamente do chat do YouTube. Oi, Paula, vamos adiante. Minha gente, eu sou o professor Fernando Galvão, nós vamos até às 11 horas e 30 minutos com Fundamentos das Finanças Públicas para o curso técnico em Finanças, beleza? Vamos adiante. Quero começar com vocês falando sobre Estado, finanças e sociedade. Vejam, quando eu falo Estado, eu estou falando de forma mais ampla possível. Eu estou falando de União, né? Governo federal, governos estaduais, governos municipais. Eu estou falando de poder executivo, legislativo, judiciário. Eu junto tudo esses gatos e boto dentro do mesmo cesto, chamado Estado. Então, olhem aqui, destacado em amarelo. O ser humano, minha gente, tem necessidades que são fundamentais, que precisam ser suprimidas, né? Aliás, aqui tem um errinho aqui. Precisam ser supridas. Perdão aqui. Ó, suprimidas é que precisam ser supridas. Ok? Pelo Estado principalmente, em uma realidade de desigualdade social, ok? Ó, precisam ser supridas pelo Estado diante de uma realidade de desigualdade social. Você já pensou num período de pandemia, né, onde havia uma alta transmissibilidade de Covid, muita gente pegava e ficava assintomática, a maioria da população, né? sem os efeitos do Covid, e um percentual de gente manifestava os sintomas. O detalhe
é que mesmo sendo pouca gente, era numa quantidade muito maior do que médicos, enfermeiros, leitos de hospitais, muito maior do que os insumos que os hospitais tinham para fazer o atendimento de saúde, muito maior. Então, exatamente por isso, nós tínhamos aí uma incapacidade de atendimento, né? Você tinha uma estrutura da rede de saúde incapaz de atender a demanda das pessoas. Então, o que é que o poder público teve que fazer? Distanciamento social e fechamento parcial dos mercados, para tentar quebrar a corrente de transmissão do Covid, tentar diminuir o número de gente que ia para o atendimento, né, de saúde nos hospitais. Tinha gente que chegava sem Covid e saía com Covid, por exemplo. O detalhe é que nesse momento muita gente ficava descoberta financeiramente. Era um impacto de saúde pública que afetava a economia. As empresas tiveram que fechar parcialmente seus atendimentos presenciais. Isso derruba o faturamento das empresas. Isso comprometia a capacidade financeira das empresas de honrarem com seus compromissos, seus custos fixos, variáveis, meus caros futuros técnicos em finanças, o próprio pagamento de funcionários, seus contratos com seus fornecedores e credores, tudo isso entrava na conta e a empresa fechada. Por isso, vejam, e aí vem a necessidade do Estado de suprir essas empresas com recursos financeiros que custeassem esse momento de fechamento parcial dos mercados. O que precisa ser destacado aí é que muitas empresas não conseguiram acessar essas linhas de crédito, acabaram fechando. Iam fechar empresas, pessoas iam ficar desempregadas, e por isso a necessidade de políticas de transferência de renda para as pessoas que tivessem que ficar em casa e não ir trabalhar, para tentar reduzir a transmissão de Covid para as pessoas. Entendem? Então, esse é um ponto importante. Vejam como é fundamental que o Estado tivesse uma atuação de transferir renda para pessoas, já que a nossa realidade brasileira é de grande desigualdade social. Sacam? Olha como isso é fundamental. E se não houvesse essa ajuda, nós teríamos aí enormes problemas. Iria morrer mais gente do que já morreu. E os impactos sobre a economia seriam piores do que o que já foram. Sacam? A gente esperava, pode voltar aqui para mim, John. Havia uma estimativa de queda na economia de 9% negativo no ano de 2020. E nós só caímos 4,1% negativo. Foi menos do que era esperado. E isso por causa do auxílio emergencial, uma injeção de renda em que as pessoas, mesmo na pandemia, e com uma parte do mercado fechada, as pessoas ainda tinham capacidade de consumo, injetando grana na economia, ainda continuavam comprando em setores de atividade essenciais, hospitais, mercadinhos, farmácias, né? Tiveram aí um período de bom desempenho econômico mesmo na pandemia. Outros, tipo o segmento de eventos, turismo, hospedagem, alimentação, esse pessoal aí foi para lona, né? Foram atividades econômicas muito duramente afetadas por esse momento de restrição da pandemia. É nessas horas que o Estado entra para tentar minimizar esses impactos, né? Inicialmente,
havia uma proposta de R$ 200 para as pessoas, muito pouco, não seria suficiente para atender às necessidades das pessoas. E aí veio uma outra proposta vinda do Congresso, definindo aí um valor de R$ 600, de R$ 500, aí depois subiu para 600, e aí conseguiu manter muita gente com capacidade de consumo mesmo sem estar na pandemia. Aqui no canal, como a gente já opera com mediação tecnológica, a gente conseguiu manter o ritmo de trabalho de forma remota. Eu cheguei a transmitir aula lá de casa, lá do escritório, para não ter que vir para cá. Quando a coisa foi minimizando, aí a gente começa a voltar aqui para o estúdio, mas como é remoto, a gente deixou de transmitir pelo IPTV e passou a transmitir somente pelo YouTube, para que vocês aí não aglomerassem, para que mesmo de sala de aula vocês conseguissem acompanhar tudo que era produzido aqui pelo canal Educação. Entendem? Beleza, minha gente? Opa, olha aí, Joaquim Pires, bom dia, Tainara, Maria Clara, Yara, a Nayara e o Hélio. Bom dia, minha gente. Sejam bem-vindos aqui, povo de Joaquim Pires, com o Prof. Chaguinha. E esse povo aí é da terra do Cajueiro, da Lagoa do Cajueiro. Beleza. Vamos adiante, John, por favor. Pode botar o slide todo aí na tela. Andressa Nascimento, bom dia. De Nossa Senhora dos Remédios, né, Andressa? Beleza. Me confirma aí, deixa eu ver aqui se... É porque eu não estou vendo Nossa Senhora dos Remédios aqui pelo chat do IPTV. Me confirma se é daí mesmo que você fala. E a Tainara tem um sobrenome aqui, Riclac. Tainara Riclac. Olha só, estou falando certo, Tainara? Por favor, me diz aí, professor Chaguinha. Então, minha gente, o Estado ele deve promover os meios materiais necessários para que possa prestar serviços de interesse geral da sociedade. Vejam que aqui confronta, é uma perspectiva que confronta diretamente a lógica liberal do Thomas Malthus, né? Eu não disse para vocês lá, quando a gente viu os clássicos, o Thomas Malthus dizia que o Estado não deveria suprir necessidades básicas da população através de políticas sociais. Por quê? Se deixados como está, as pessoas iriam morrer mais, as pessoas mais vulneráveis na estrutura social da sociedade, na estrutura social, na pirâmide social, iriam morrer mais, já que um grande problema, de acordo com Malthus, era a população, né? Muito grande. Então, quanto mais gente morresse, menores os impactos sobre a economia. Era uma visão meio darwiniana, né? De que o mais apto se mantém, o mais vulnerável perece, na teoria das espécies, né? A Andressa é Nossa Senhora, nossa Nova Santa Rita. Tá, Andressa, perdão. Eu pensei que fosse Nossa Senhora dos Remédios, viu? Perdão, Andressa, Nova Santa Rita, com a prof. Emanuela, não é? Câmbio. Muito bem. Vamos adiante, Andressa. Ainda no Estado, nas finanças e sociedade, percebam, né? Só um instante, riscando aqui. De acordo com o autor Matias e Pereira, né, as finanças públicas de um país, elas são orientadas para a gestão de operações. Volta a tocar no mesmo ponto que eu falei no início da aula. A gestão pública ela foca em receita, despesa, orçamento e crédito público. Aqui nesse ponto, deixa eu destacar aqui, ó, receita, despesa, orçamento e crédito público. Volta aqui para mim, John, por favor. Vejam,
O que é o orçamento? O orçamento na gestão pública, ele é fixação de despesa e estimação da receita. Eu tenho despesa tal, para dar conta dela eu vou ter receitas tais e tais. Por que a receita precisa ser estimada? Ela não é certa, eu não posso fixar as receitas. Eu vou esperar que as receitas se realizem, porque ela depende de uma série de outras coisas. Por exemplo, se a atividade econômica estiver em alta, o poder público, o Estado, tende a arrecadar mais impostos. Porque o consumo aumenta e boa parte dos impostos é arrecadada através do consumo. Se a atividade econômica estiver em queda, a arrecadação do poder público também cai. E as receitas vão cair. Então não dá para você fixar receita. Você estima a receita. Eu espero que a minha receita... É por isso que a receita, ao ser estimada, ela precisa ser realista. Porque já pensou, eu estimo, deixa eu falar de orçamento público, orçamento pessoal. Bora imaginar que eu fixe as minhas despesas em 5 mil reais. Eita, despesa alta, né? 5 mil reais e eu estimo a minha receita em 20 mil. Estimei. Detalhe, eu fui muito otimista. Detalhe, a minha receita de 20 ela não se concretizou. A minha receita ela foi de, sei lá, o cenário foi muito pessimista e a minha receita não foi de 20, ela foi de 3. Só que as minhas despesas foram fixadas em 5. Opa, tô operando no vermelho 2 pau, 2 mil conto. Entendem? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa estimação das receitas. A gente precisa ser pé no chão. Ela precisa ser uma receita estimada e realista com as reais condições da atividade econômica. Ok? Então, fixação de despesa e estimação de receita. Até porque tem um outro detalhe. Olhe como a receita tem que ser estimada e ainda assim não dá conta. Na pandemia agora nessa reta final de ano, houve uma questão aí complexa, viu? Entre os entes federados, União e Estados principalmente. A União, para baixar o preço do combustível, ela zerou impostos de sua competência, o COFINS, para tentar baratear o combustível, mas só isso, a redução era muito baixa. Nem seria percebida direito pelo mercado. Então a União, o governo federal, propôs que os governos estaduais reduzissem a cobrança de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse imposto é cobrado pelos estados. É receita dos estados para custear despesa dos estados. O governo federal conseguiu com o Congresso essa redução. E foi imposta essa redução de impostos de ICMS para os estados. Detalhe, baixou o preço do combustível? Baixou. O preço do combustível continuou baixo e caindo, porque o preço do barril do petróleo está baixo e porque o dólar também não se descontrolou mesmo no período eleitoral. Pelo menos de primeiro turno. Então, o preço caiu. Detalhe, isso vai derrubar as receitas dos estados em todo o Brasil. O que eles haviam estimado como receita vai cair. E esses estados vão precisar, nas finanças públicas, ajustar suas despesas para receitas menores.
Como é que se faz isso? Cortando gastos. Cortando gastos onde? Por exemplo, em atividades que são essenciais para a população. Por exemplo, saúde e educação. Você vai ter que operar cortando gastos. E esse corte de gastos pode comprometer a prestação de serviços públicos. Gerir coisa pública não é simples, é complexo. Quando o governo federal impõe aos estados redução de receita, bem, e não compensa, os estados vão precisar cortar em outras áreas. Entendem? Então, é fundamental para o Brasil, no pós-eleição, redefinir essas questões. Porque os estados não vão conseguir manter os ICMS limitados. Porque vai gerar uma série de problemas financeiros nos estados. É preciso que o governo federal sente novamente com os estados e possa ajustar isso a partir de 2023. O ideal é que seja numa reforma tributária. Nós vamos discutir mais adiante isso aqui na nossa disciplina. O massa é que a gente vai ter a oportunidade de as coisas estarem acontecendo e a gente discutindo isso aqui usando como lente as finanças públicas. Ok, Tainara, Maria Clara, Yara, Nayara, Hélio, também professor Chaguinha, professora Emanuela, professora Raíssa. Aí em Coivaras, quem é o prof ou profa que está nos acompanhando nessa transmissão? Me digam aí. Coivaras, de Ilha Grande também. E de Rio Grande do Piauí. Por favor, me digam aí. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Então vejam, dentre as principais preocupações, é importante que se tenha a noção de que as finanças públicas precisam buscar obter grana, recursos financeiros, poder distribuí-los e controlá-los. Isso é fundamental. E aí, usando o Bastos aqui, que é uma outra fonte, citado por Matias Pereira, as atividades, obtenção de receitas pela gestão dos produtos da arrecadação e pela efetivação dos dispêndios e despesas estatais. É isso que é também parte do raio de preocupações das finanças públicas. Obter receita, gerir a arrecadação e fazer as despesas, né? E realizar suas despesas e os seus investimentos, ok? Paula, Andressa, Câmbio, que se conectam com a gente. A Franci e Cláudia, que se conectam com a gente aqui pelo YouTube. Olhem aqui vamos dizer assim, uma hierarquia onde as finanças públicas elas terão como uma preocupação. Deixa eu botar o roxinho aqui. Receita. Quais são os tipos de receitas? É carga tributária, são impostos, taxas e contribuições que serão cobradas da sociedade para gerar essa arrecadação dos governos. Despesa. A receita e a despesa são elementos do orçamento. Ok? Agora, é comum os entes das finanças públicas, governo federal, governos estaduais e municipais, não conseguirem cobrir todas as suas despesas com receitas. Quando isso acontece, aí eles vão recorrer ao crédito público. Ou seja, empréstimos, financiamentos, para executarem certas atividades. Por exemplo, é comum quando você vai fazer no orçamento esse equilíbrio entre receita e despesa, você tem despesa maior que receita. Aí falta grana para fazer manutenção de estrada. Falta grana para você fazer construção de algumas infraestruturas.
Aí o poder público vai lá e no crédito público ele capta grana para poder fazer isso. Sacam? Olha aí o manejo aí das finanças públicas. Mas isso precisa ser feito com muito cuidado e com muito critério. E a ideia é a gente estar amadurecendo isso na cabeça de vocês na aula de hoje. Tá bom? Beleza, minha gente? E vejam, e aí o desafio. Esse slide eu usei na aula passada. E estou trazendo ele de novo para deixar isso mais claro. Ó, o poder público tem que cuidar de receita, despesa, orçamento e crédito público. Detalhe, o que é que o poder público precisa dar conta? De garantir soberania, cidadania, dignidade à pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Olha a dificuldade. Garantir soberania. Isso aqui é uma dificuldade. Por quê? Porque eu preciso de investimentos, por exemplo, nas Forças Armadas. E aí a gente vai ter dificuldade de ter grana para isso. Entendem? Aí são os desafios práticos e operacionais que se tem nas finanças públicas. Beleza? Minha gente, estou olhando para o relógio agora. Eu vou para um breve break. São 3 minutinhos. Já já eu estou de volta.